Dizem que no espaço não existe som. Essa é uma meia-verdade, uma simplificação que aprendemos na escola. É verdade que o som, como o conhecemos, uma onda de pressão viajando pelo ar, não pode se propagar no vácuo quase perfeito do espaço. Mas isso não significa que o universo seja um lugar de silêncio absoluto, pelo contrário. O cosmos sempre deu um jeito de se fazer ouvir, de nos enviar suas mensagens, de vibrar com uma música própria. Só precisávamos aprender a escutar. Em 2003, algo extraordinário aconteceu. Astrônomos usando o Observatório de Raios X Chandra da NASA estavam observando o aglomerado de galáxias de Perseus, uma gigantesca congregação de galáxias a cerca de 240 milhões de anos-luz da Terra. E lá no coração desse aglomerado, eles detectaram algo que desafiava a ideia de um espaço silencioso. Não era luz, não era radiação no sentido tradicional. Era uma vibração, uma ondulação rítmica viajando através do gás quente que preenche o aglomerado. Era, em sua essência, uma onda sonora, uma nota musical cósmica. Imagine uma onda tão longa, tão vasta, que seu ciclo de vibração, sua frequência, é de um pulso a cada 10 milhões de anos. É uma escala de tempo que a mente humana mal consegue conceber. Essa frequência é baixa demais para o nosso ouvido, claro. Tão baixa que, se pudéssemos ouvi-la, seria um si bemol, posicionado impressionantes 57 oitavas abaixo do dó central de um piano. Pense nisso por um momento. A nota mais grave de um piano de cauda já soa profunda, ressoando em nosso peito. Agora, imagine descer 57 oitavas a partir do meio do teclado. O tom é tão grave, tão fundamental, que a distância entre uma crista da onda e a outra é maior que o diâmetro do nosso próprio planeta. É o som mais profundo e antigo já detectado no universo. Mas o que poderia produzir um som tão colossal? A fonte é um dos objetos mais misteriosos e poderosos do cosmos, um buraco negro supermassivo no centro da galáxia de Perseus. Buracos negros são famosos por sugar tudo ao seu redor, incluindo a luz, mas eles também têm um impacto violento em seu ambiente. O gás ao redor desse buraco negro é superaquecido a milhões de graus, criando um plasma incandescente. A atividade do buraco negro, jatos de energia e flutuações em sua atração gravitacional, cria ondas de pressão gigantescas nesse gás. Essas ondas se propagam para fora, como as ondulações na superfície de um lago quando se joga uma pedra. Só que, neste caso, o lago é um mar de gás cósmico, e a pedra é um monstro gravitacional. As ondas são o som. É como se o universo estivesse batendo em um tambor cósmico, e esse tambor vibra há bilhões de anos. Um som contínuo, paciente, impossível de calar. Uma batida cardíaca do universo que ecoa desde tempos imemoriais. Por quase 2 décadas, esse som permaneceu como um dado, um gráfico em uma tela de computador. Uma nota teórica, fascinante mas inaudível. Até 2022. Cientistas da NASA decidiram pegar esses dados brutos do Observatório Chandra e fazer algo que nunca tinha sido feito antes. Eles realizaram um processo chamado sonificação. Eles transpuseram os dados, aumentando a frequência em quadrilhões de vezes, elevando aquelas 57 oitavas para finalmente trazer o som para o alcance da audição humana. E pela primeira vez na história, a humanidade pôde ouvir a voz de um buraco negro. O resultado é assustador, hipnótico e profundamente comovente. Não é um som claro e nítido, é um ruído etéreo, um lamento cósmico que parece vir de outro mundo, porque de fato vem. Algumas pessoas descrevem como um canto de baleia fantasmagórico, outras como um gemido profundo e melancólico. Mas o que estávamos ouvindo não era apenas um ruído aleatório, era o eco da própria criação, uma gravação sonora de processos físicos que moldaram galáxias ao longo de eras. O universo estava cantando sua própria história, e nós finalmente tínhamos o ouvido para escutar. E Perseus não está sozinho. A ideia de um universo sonoro ganhou força com outras missões. A sonda Juno, orbitando Júpiter, gravou as poderosas emissões de rádio da magnetosfera do gigante gasoso e as converteu em áudio. O som
É uma cacofonia de estalos e zumbidos eletrônicos, como uma trilha sonora de ficção científica dos anos 70. A sonda Cassini, em sua longa missão ao redor de Saturno, captou as ondas de plasma que viajam entre o planeta e sua lua Encélado, criando um som que parece uma conversa alienígena, cheia de assobios e chiados. Até o nosso Sol canta. Sismólogos solares estudam as vibrações na superfície do Sol, que, convertidas em som, revelam um zumbido grave e constante, a canção de uma estrela em plena atividade. Cada corpo celeste parece ter sua própria voz, seu timbre único. É como se estivéssemos no meio de uma orquestra invisível, onde os músicos são planetas, estrelas e buracos negros, e o maestro é a força fundamental da gravidade. Essa ideia de uma sinfonia cósmica não é nova. Ela remonta a mais de 2.500 anos, ao filósofo e matemático grego Pitágoras. Ele propôs a teoria da música das esferas. Pitágoras acreditava que os planetas, o Sol e a Lua, em suas órbitas, se moviam em proporções matemáticas perfeitas e que esses movimentos criavam uma harmonia musical, uma melodia celestial que permeava todo o cosmos. Para ele, essa música era inaudível para nós, não porque não existisse, mas porque nascemos imersos nela, assim como um ferreiro se acostuma ao som constante de seu martelo. Hoje, a ciência moderna, com seus instrumentos sofisticados, está, de certa forma, provando que Pitágoras estava certo. O universo não é um caos silencioso, ele é regido por leis, por ritmos, por vibrações. E a vida, em sua complexidade, é apenas uma parte dessa grande melodia. Então, talvez devêssemos repensar nossa concepção de silêncio. Talvez o universo nunca tenha sido silencioso. Talvez ele sempre tenha sido uma canção, uma longa e complexa sinfonia que começou com o Big Bang e continua a evoluir até hoje. E nós, em nosso pequeno planeta azul, só agora estamos aprendendo a escutar, a sintonizar nossos ouvidos com a música do cosmos. Cada novo som que captamos é mais uma nota nessa partitura infinita, uma peça a mais no quebra-cabeça da nossa existência. O universo está falando, está cantando, está se revelando. A questão é, estamos prontos para ouvir? Aqui, a curiosidade é o nosso combustível, e o universo é o nosso playground infinito. Se você, assim como nós, é fascinado pelos mistérios do cosmos e quer continuar desvendando cada peça desse quebra-cabeça, então você está no lugar certo. Deixe o seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas revelações. Obrigado por assistir e até a próxima.